Olá, olá! Voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio. Gente, eu tava com saudade já de falar essa mesma frase de abertura. Tava com saudade aqui do Resenha, né? A gente ficou aí umas 2 semaninhas aí meio parado, né? Por questões, assim, de trabalho mesmo, né? Reestruturando algumas coisas, mas pra voltar com carga total, vamos falar de um assunto super interessante aqui, que na realidade eu acho que é importantíssimo, é vital, na realidade, né? Fábio Akil, seja bem-vindo, Purifique Conceição. Vamos falar sobre água, Fábio. Tudo bom? Tudo bem? É um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite, né? E vamos falar sobre um assunto que, assim, muita gente deixa pra lá, né? Uma coisa tão normal, né? A água, todo mundo bebe todo dia e ninguém, às vezes, para um pouquinho pra dar uma pensadinha, né? Pra pensar... Na qualidade, né? Na qualidade, na saúde da família, né? É porque eu acho que a água pra gente é algo tão habitual, natural, porque a gente vê assim, o planeta, a maior parte do nosso planeta é composto de água. Nós, como seres humanos, também o nosso organismo, a maior parte dele é composto de água. E a gente precisa dela para sobreviver. Só que o que é uma água boa para se consumir ou não, né? Até porque hoje a gente fala muito dessa coisa da poluição, né? De vários micro-organismos invisíveis aos olhos que causam e podem levar até a óbito, né, Fábio? Sim. Hoje em dia, quando a gente fala em água, né, a qualidade da água, a gente já pensa primeiro em sujeira e contaminantes, né? Mas a água é muito mais do que isso, né? Quando a gente fala em qualidade, quem está acostumado, como eu, né, a trabalhar com água, a gente sabe que não é só isso, né? Tem qualidade de parte química, por exemplo. A água é considerada um solvente universal. Então, tudo que ela encontra pela frente, ela acaba carregando um pouquinho daquilo lá de metais pesados, fármacos, né? O medicamento que a gente consome vai para o esgoto, a água tem contato, ela carrega um pouquinho também desses fármacos, agrotóxicos e tudo isso. Então, não são só contaminantes bacteriológicos, né? Viróticos, né? São contaminantes químicos também, né? Nas companhias de tratamento de água, eles fazem um trabalho excepcional, porque conseguem transformar realmente a água de esgoto, né, em água potável novamente. Mas o que é água potável? É água que você vai consumir e não vai te fazer mal, certo? Só que a gente sabe que eles não lapidam muito bem a purificação, a filtragem da água, porque eles vão distribuir, 99% da água vai ser usada para lavar louça, dar descarga, tomar banho e tudo mais. 1%, menos de 1% é utilizada para consumo mesmo. Ingerir, né? Então eles deixam uma água só para você beber e não passar mal. Tá? Ô, Fábio, deixa eu até te perguntar com relação a isso. É interessante você fez essa colocação do tratamento, e que fazem um tratamento excepcional e tudo, porque eles trabalham muito com essa coisa também da transformação química, tudo, né? Dessa purificação. Sim. Porém, a gente tem tubulações que são antigas. Existe contaminação também, por exemplo, nas próprias tubulações da companhia lá de abastecimento de água. Por mais que ela faça um trabalho de purificação, de limpeza dessa água, isso até chegar no consumidor final, ele pode também passar por processos de contaminação, já que, como você muito bem explicou, até ela conduz, né? Ela consegue fazer esse trabalho de levar todos esses, enfim, esses micro-organismos e tudo isso mais, né? Sim, pode haver sim. Claro que eles diminuem ao mínimo possível, né? Numa obra de esgoto, por exemplo, né? Que acaba vazando ali para não contaminar a água potável também. Eles tomam maior cuidado com relação a isso, mas pode ter também até na própria casa, né? Tá. Quem que lava hoje a caixa d'água a cada 6 meses, 3 meses, recomendar? Acho que nem eu, né? Tá, mas você usa o seu purificador, né? Sim, então, exatamente. É aí que vem a função do purificador de água. O purificador de água, sim, ele vai lapidar essa água para trazer isso em diversas etapas, né? Depende muito do purificador. Mas o que o Inmetro exige é que o purificador tire pelo menos partículas e cloro da água, né? Então, tem as certificações ali. O cloro é pelo menos 75% de redução e partículas tem várias classificações, né? E a parte bacteriológica, por exemplo, não é obrigatório pelo Inmetro, porque, em teoria, a água já vem protegida com cloro, né? Então, o que as companhias de tratamento fazem?
Já coloca cloro a mais, porque sabe que vai se perder no encanamento, pode ter um risco um pouquinho maior de contaminação no encanamento, na caixa d'água da pessoa, no encanamento da própria casa. E esse cloro a mais que vai deixar, geralmente traz aquele gosto forte, o cheiro forte da água, né? Então, assim, pelo que você está me explicando, tipo, o cloro que é colocado às vezes em demasia lá onde ela é tratada, ele já vai pensado nesse percurso da água até chegar na ponta lá da torneira, né? Pensando já na sua caixa d'água, no seu encanamento. E aí, o purificador, ele vai fazer esse trabalho de reduzir esse cloro. Ou seja, porque eu acho que existe até uma certa, assim, a ilusão com relação ao cloro, porque a gente lembra de infância, né? Vamos pôr cloro no dente, né? O cloro faz... Né? Flúor. São parecidos, tá? São parecidos, mas tem muito isso, assim, quando fala de cloro, eu lembro de coisas desse sentido. E aí você sabe que o cloro, ele faz bem, mas ele também faz mal. Ele faz bem no sentido de proteger a água. Ele mata realmente grande parte das bactérias, né? Ele protege a água até chegar para você, para não te fazer passar mal, né? Aquilo lá que eu havia comentado. Mas justamente isso. Mas em excesso pode também dar um mal-estar, de repente? Sim, tem muita gente hoje que tem alergia também, não só pele, cabelo, né, no banho. Hoje a gente tem filtros também para banho, né? Mas não só isso, mas alergia no próprio organismo, né? Criar algum, né, espirro, alguma coisinha mais fraca, né? Às vezes criar até uma resistência também ao cloro, enfim. Pode também ocasionar isso, né? Mas a função dele é justamente essa, é proteger a água para chegar na sua casa e não te fazer mal, tá? É melhor fazer um pouquinho de mal do que uma bactéria. É melhor ter, então, o bastante cloro e chegar lá na ponta, na casa e colocar um purificador. E aí a gente tira o cloro, tira outros riscos de contaminantes também, principalmente parte química, né? Metais pesados que se acumulam no corpo, né? Hoje acredito que mais ou menos cerca de 40 substâncias químicas junto com a água. Então não é só H2O, né? Vem tudo em pequena quantidade, né? Eu citei metais pesados porque eles se acumulam no organismo. Então, ao longo da vida, a gente vai acumulando. Quanto menos a gente acumular, é melhor. Que aí eles vão trazer problemas neurológicos, geralmente, né? Sintomas de velhice, né? Ninguém quer envelhecer rápido, então quanto menos consumir é melhor. E os outros contaminantes, em geral, o organismo consegue eliminar grande parte, só que alguns deles vão estar prejudicando também, principalmente a longo prazo. Né? Então, quanto menos, melhor. Essa coisa do sintoma de velhice eu acho interessantíssimo, porque eu, por exemplo, estou na crise da minha idade, estou passando por isso. Mas, assim, eu li muito sobre essa questão que os metais pesados, eles criam essa oxidação, né? Então, você acaba envelhecendo mais rápido, tendo mais marcas de expressão. E aí, por isso tem aqueles, entrando na área da estética e cosmetologia, os antioxidantes e tal. Mas, me diga uma coisa, com relação à água, assim, se eu tiver esse cuidado, isso também vai me causar uma melhora, por exemplo, de pele, de cabelo. O cloro, ele pode também causar um dano, por exemplo, de ressecamento de pele, essas coisas também? Sim. É por isso que a gente tem os filtros hoje, que são até mais voltados... Para chuveiro, né? Sim, para chuveiro, né? Que são voltados justamente para a redução de cloro, né? Então, a pessoa que usa, ela vai perceber que, por exemplo, condicionador vai ter mais efeito, shampoo vai ter mais efeito, né? Isso nessa parte que você falou, pele, cabelo, parte externa, né? Agora, a parte interna, imagina, a gente não pensa nisso, né? Não, se na parte externa o contato já causa, às vezes, um ressecamento, então, imagina... Interno, que na parte interna, as pessoas, às vezes, não ligam muito, porque não é aquela coisa que você... tomou água de má qualidade, você já fica ruim, sentiu alguma coisa. Às vezes acontece. Mas, no geral, é aos poucos. Né? Então, é uma coisa tão simples que as pessoas não param para pensar qual que é a função da água no nosso organismo. O que ele faz? Né? Será que é só para matar a sede? Né? Inclusive, a sede, quando você sente sede, é sinal que o organismo já está implorando por água. Não é para sentir sede. Você tem que beber água antes de sentir a sede. Mas a função dela, quando ela é absorvida pelo organismo, por exemplo, 78% do sangue é água, né? E o sangue que vai levar tudo para o nosso corpo, né? Então, a água, né?
por assim dizer, que vai fazer todo o transporte de proteínas, hormônio, oxigênio, todo o alimento celular, né? E vai retirar também essas toxinas que vão estar oxidando também, né, o nosso organismo. Então, a função da água é muito importante. Você vai no médico, o que ele fala? Ele não te dá só medicamento, mas um médico bom, né? Tome bastante água. Toma bastante água. Só que muitas vezes acaba esquecendo de falar, que é tão clichê, né? Só que a gente está cansado tanto de ouvir e acaba não dando tanto valor. Mas muitas vezes o medicamento também. Quem que leva o medicamento para o seu organismo? A água. Se você bebe pouca água, o que você está fazendo? Você está tendo um aproveitamento menor do medicamento. E aí o que acontece? Aumenta a quantidade de medicamento consumido, né? Entendi. E aí você acaba não só prejudicando sua saúde, mas a saúde dos outros. Como eu falei, esse medicamento vai embora pelo esgoto. E isso vai contaminar também outras Fábio, águas. outra coisa interessante, eu lembro na época da Covid, se falava muito dessa questão do pH, né? Que a água, se ela tiver um pH X, ela protege mais o seu organismo, porque a questão de imunidade, isso realmente é verdade. E assim, o purificador, existe algum tipo de purificador, por exemplo, que vai trabalhar com essa questão se a água é mais alcalina ou não? Como que isso funciona? Sim, hoje em dia nós temos um purificador, né? É o mesmo purificador dos outros, só que qual que é o diferencial? São vários tipos de refil, que a gente chama, né? Que é o tipo de purificação que você quer usar na sua casa. Se você quer dar mais ênfase ao pH mais alto, né? A água alcalina, a gente tem um refil para isso. Ele realmente é muito bom para a saúde, tem médicos falando sobre isso. Claro que tem alguns cuidados. Quando a gente fala em água alcalina, não é só a água sendo alcalina que ela é de boa qualidade. Ela tem que ter uma boa qualidade de purificação e uma boa qualidade na alcalinização. Porque você alcalinizar a água é fácil. A companhia de tratamento de água, aqui em São Paulo, no caso a Sabesp, ela consegue alcalinizar a água, porque o cloro é ácido, né? O que ela usa para alcalinizar a água? Cal, né? Aí você quer beber uma água cheia de cal? Não, né? Aí vem também a função do purificador, tirar o cloro, tirar o cal. E como que o purificador, em geral, vai alcalinizar a água? Em geral, não digo, tá? Porque depois que veio essa onda de água alcalina, surgiram muitas empresas que começaram a criar produtos que alcalinizavam a água, só que a Purifica é uma das únicas que tem um laboratório, né? Lá na Universidade Estadual de Maringá, então tem essa parceria com o laboratório, toda a tecnologia é criada lá com alunos, né? Professores, né? Só sobre a água. E aí o que a Purific faz? Ela usa um blend de minerais para ajudar a alcalinizar a água, né? O que a gente já viu empresas fazendo? Criar, tipo assim, coloca uns 2 tipos de mineral ou alguma coisa ali para alcalinizar a água. Então, é o mesmo exemplo do cal. Quem quer consumir cal, né? Você quer alcalinizar a água? Coloca bicarbonato de sódio. Ele vai alcalinizar muito a água, mas você vai tomar sempre bicarbonato de sódio, né? Será que não vai te causar pedras nos rins, né? A médio prazo até. Então tem que ser controlado, tem que saber fazer, né? ter isso, então, né? Tanto que na nossa propaganda a gente fala a água alcalina de verdade. Não é uma água criada de qualquer jeito. É uma água que eu posso tomar direto, regularmente, sem precisar interromper, aquela coisa. Não, agora tem que dar aquela pausa para tomar sem... Não, eu posso não me preocupar com isso. Isso. E a ideia da água alcalina, o que é? Fala-se muito em, por exemplo, um organismo doente, né, com doenças, câncer principalmente, ele tende a ficar um pouco mais ácido, né? Então, o pH neutro é o que? É o 7. Nosso organismo fica em torno ali de 7,34 de pH. Quanto mais alto, mais alcalino, né? Abaixo de 7 é ácido, tá? Se você consome líquidos, principalmente líquidos que eu falo porque a absorção é mais rápida, né, pelo organismo. Se você consome um líquido ácido, refrigerante, né? Até água, dependendo da água mineral, você olha o rótulo ali, tem ali. Tem água ali que eu já peguei ali 5 ponto alguma coisa. É acidez praticamente de refrigerante, né? O que o organismo vai fazer? Ele vai ter que se defender dessa acidez e para se defender vai fazer o quê? Vai tirar alguns minerais, né, do seu corpo
que a gente já tem escassez de minerais, né? O brasileiro, em geral, não tem o hábito de consumir polivitamínicos, por exemplo, assim como americanos, por exemplo, né? Então, a gente já tem essa carência de minerais e essa água ácida vai acabar retirando ainda mais alguns minerais saudáveis que já estão em falta, né? Osteoporose, por exemplo, porque vai puxar o cálcio, vai puxar tudo que é do alcalino. organismo. Então, também, se a gente estuda realmente a água, a gente vê que... Eu tô impressionada. Não, é muita coisa e a gente não dá importância para isso. Normalmente as pessoas não dão essa... assim, escuta, tem que tomar uma água mineral, enfim, mas não é, vai muito mais além, né, com relação ao que o seu organismo precisa. E assim, gente, a gente precisa dar mais atenção para essas coisas importantes, porque a gente tá falando aí de um organismo que a sua grande maioria é composto por água. Sim. Né? O que você vai colocar de volta? Tempos atrás eu vi uma matéria, não lembro de onde, mas falando justamente da água ser um produto, algo extraterrestre. Porque não tem só na Terra, tem em outros planetas. E é a base da vida, né? É a base da vida, é verdade. E tem muita coisa que a gente não entende, físicos, químicos, por exemplo. E aí que entra, a água é extraterrestre, né? Além de estar em outros lugares, tem muita coisa também físico-químico da água que tanto a física quanto a química não consegue entender direito, porque em teoria é impossível a água ter memória, por exemplo. E aí tem vários estudos que comprovam que tem, né? Então... eu li alguma coisa sobre isso há alguns anos atrás, quando eles estavam falando aquela coisa estavam tentando comprovar, inclusive, aliás, acho que chegaram a comprovar a existência de água em alguns planetas, enfim, não me recordo exatamente, mas como uma substância mesmo, que ela transcende essa questão assim de só o que existe só aqui, não, como fonte de vida, sem a água nada vai desenvolver, né? Exatamente. E a gente tem um país, um mundo, né? Nosso planeta é tão rico disso e a gente precisa dar mais importância. Eu achei muito bacana, tô vendo aqui sabe, o que eles têm lá, gente, e como é bacana, assim, eu acho que a gente precisa se preocupar. Por exemplo, se eu quiser para minha casa lá, fazer minha casa antiga, eu tenho lá uma instalação hidráulica que eu não sei se é adequada. Se na ponta lá da torneira eu vou ter, que é aquilo que a gente estava falando da contaminação de percurso, né? Sim. Você vai me dar uma solução para isso. eu quero tomar uma água com refil alcalino. Exatamente. Aí a gente tem opção para tudo. Para tudo, olha. A gente tenta no mercado atender... tudo relacionado à água, né? À saúde, atender o que o cliente quer. É isso aí. Fábio, obrigada pela sua participação aqui, viu? Dando uma aula pra gente aí sobre a água. Sucesso lá na Purifique Conceição também, né? Acho que é muito bacana a linha de produtos que vocês têm. Falar nisso, gente, eu ganhei uma garrafinha. Falei pro Fábio que eu gosto de fazer trilha, essas coisas assim, né? E aí, a minha garrafinha tem um filtro. Vocês estão entendendo isso? Ela tem um filtro. Adorei. Isso daí é um produto fantástico, né? Além de ser ecológica, porque aí esse filtro ele tem a capacidade para 200 litros de água. Isso daí dá 400 garrafinhas de 500 ml, né? A menos sendo descartada aí, né? Pois é. E outra coisa, a praticidade. Você consegue carregar ela vazia, né? Não ocupa muito espaço, é leve, né? Porque imagina você fazer uma trilha com uma garrafa de 2 litros, né? Já são 2 quilos, potável, né? Às vezes você tem uma torneira, mas você não sabe, né? Do que tá saindo naquela torneira. Tá na natureza ali, de repente... Não só, né, numa trilha, mas eu acho que em qualquer ambiente. Você não sabe qual que é o tratamento daquela água até chegar lá. Como você falou, lá onde ela é tratada, né? As empresas de abastecimento, elas fazem aquilo ali. Mas às vezes você tá tomando uma água, pegar uma água qualquer que vai estar com excesso de cloro, que naquele percurso tem um cano que tem um problema, que já vai vir com coliformes de alguma coisa, né? Tá no shopping, em qualquer lugar, você coloca a água da torneira. Amei mesmo. Obrigada mais uma vez, viu, Fábio? Eu que agradeço. E é isso, gente. Vamos pensar em saúde, vamos pensar em tomar uma água de qualidade. Procura lá o Fábio Akio, lá na Purifique Conceição, passando aí todas as redes de comunicação deles.
E terminamos por aqui. Beijo, até a próxima. Clica aí no sininho para todas as notificações, curte, compartilha, dá um like e se inscreva aí nos nossos canais. Um beijo.